prazer é meu, né, a satisfação é minha de estar aqui novamente, sempre com um tema diferente, sempre com temas importantes, né, que são abordados pelo Telesaúde. Nesse mês especial, nós dermatologistas trabalhamos muito o Dezembro Laranja, que a gente chama, né, que é o mês alusivo ao câncer de pele. Então, conversar sobre câncer de pele, falar sobre câncer de pele, para o maior número de pessoas possíveis, é sempre muito importante. Somente os profissionais de saúde, né, que vão olhar, suspeitar e saber ou conduzir ou encaminhar corretamente. Né, porque o que a gente sempre fala, que o diagnóstico precoce faz toda a diferença, né, em qualquer doença. E no câncer de pele não seria diferente. Então, vou trazer aqui alguns sinais de alerta, né, de uma maneira geral, para a gente ficar sempre atentos e também saber diferenciar. Como teleconsultora, como já foi dito, eu percebo algumas dúvidas de algumas lesões, já vejo alguns casos muito avançados, né, no telelaudo, e que poderiam ter sido diagnosticados mais precocemente. Então, o interessante, né, também do telelaudo é isso, essa educação continuada, né? Você dá o feedback para o profissional que está te pedindo ali a consultoria, né, o laudo, e da próxima vez, o que eu percebo? É que já vêm os casos mais complexos, aqueles que vinham antes mais fáceis, mais tranquilos, já não vêm. E isso traz uma satisfação enorme para quem trabalha com isso. Então, vamos ao tema de hoje, né, que é o câncer de pele. Eu vou trazer muitas figuras, né, eu até digo que tem uma tarja de imagens sensíveis, mas como profissionais da saúde, acredito que aqui na maioria de nós não temos esse problema, né, e o câncer de pele ele não deve ser negligenciado, porque ele tem uma carga significativa de doença no Brasil, né, e no nosso estado, no estado do Pará. E o desafio é esse, né? O desafio é o diagnóstico precoce e é o tratamento também precoce, tá? Porque se ele evoluir muito, algo que poderia ser tratado facilmente já não pode mais. Apesar da maioria não ter grandes metástases, mas eles podem causar mutilação e podem sim causar também metástases. De todas as neoplasias diagnosticadas no mundo, esse câncer que a gente chama de não melanoma, câncer de pele não melanoma, os principais, carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular, são os principais. Desses, o basocelular é o principal, é o mais frequente, é o que mais acomete as pessoas. Ele é o quinto, né, em maior frequência. Então, é um câncer muito importante, né, de ser falado e de ser diagnosticado. Por exemplo, nas mulheres, o câncer de mama, como nós sabemos, já é o mais incidente. Depois o de cólon, de reto, de pulmão, de útero e vem o de pele não melanoma. Já no homem é o câncer de pulmão mais frequente, né, seguido de próstata, colo e reto, que sempre estão também aí entre os primeiros, e depois o de pele não melanoma, para vocês verem a importância desse tipo de câncer. E no Brasil, o câncer de pele não melanoma é o mais frequente, né? Aquela era a epidemiologia do mundo. Aqui no Brasil, o câncer de pele não melanoma é o mais frequente, tá? Acomete entre homens e mulheres, né? Às vezes algum tipo basocelular, por exemplo, mais em homens, um pouco mais em mulheres o outro, mas é meio que equiparado, não tem uma diferença estatística significativa. E sim, podem levar a óbito, né, principalmente quando muito arrastado, já quando muito avançados, apesar de não ser tão frequente quanto o melanoma a levar o óbito, né, mas ele corresponde sim ao risco de morte de 1,48% por 100 mil habitantes, 1,48, na verdade, mortes por 100 mil homens,
e um risco de 1,03 morte por 100 mil mulheres. Tá? Então, ele tem sim um risco de morte. Aqui no nosso estado, né, uma estimativa feita nos anos de 2023 a 2025 é de que tinham 1.000 casos, né, mais ou menos, de câncer de pele não melanoma diagnosticados. Lembrando que nós temos subdiagnósticos, lembrando que nós temos retiradas de lesões que não chegam a ir ao histopatológico, né? Então, aqui tem uma subnotificação com certeza. Mas se comparado com a região norte, que teve 2.740 casos, né, nós vemos que 36%, quase 40% desses casos estão no nosso estado. Né? Então, a gente ainda tem que lutar contra essa subdiagnostificação, né? E através disso, através da informação, da necessidade de você encaminhar, e cada vez que você retirar uma lesão, você fazer o encaminhamento para o histopatológico. Aqui eu não vou me alongar muito, é só para mostrar para vocês uma pequena estatística que nós fizemos num serviço de referência, onde atendemos câncer de pele, né, e vemos que vários estados do Pará, apesar do centro estar aqui na capital, vários estados, 19 estados, mostraram casos de câncer de pele e foram atendidos, apesar de alguns distantes, neste centro de referência que fica na capital. Tá? Logicamente que Belém, né, por ser aonde localiza-se, foi o que teve maior número de casos. E aqui a demonstração por bairros de Belém, né, onde nós vimos um destaque em vermelho, onde teve o maior número de casos, entre 3 a 12, né, de vasos celulares, e também tiveram casos de espinocelular, porque tem esse tarjado preto, que foram os bairros da Sacramenta, do Telégrafo, da Pedreira e do Marco, né? Todos ali muito próximos. Mas se a gente perceber, todos os bairros, praticamente, né? Todos os bairros tiveram casos de câncer de pele, isso feito numa pequena amostragem de um serviço. Então vamos falar sobre o carcinoma basocelular, que é o mais frequente, né? Dos não melanomas é o mais frequente, sendo 80%, né, deles, responsável por 80% deles. Acomete um pouquinho mais homem do que mulheres. A questão da faixa etária, adultos, idosos, entre 40 e 70 anos é a média, né? Antes, essa média era mais elevada. Hoje em dia, a gente vê que essa idade já diminuiu, né? Já temos pacientes com 40 anos, já atendemos pacientes com menos de 40 anos. São as pessoas com a fototipo, né, a cor da pele mais clara, que são os mais acometidos. Esse crescimento é mais lento, tá? Então, não é um câncer que invade muito rápido, que se multiplica muito rápido. Então, a história do paciente, a história natural da doença, o paciente traz como uma lesão que ele já tem há bastante tempo, né? Só que como ele não sabe que é um câncer, normalmente eles tentam comparar com alguma coisa que aconteceu, ou eles tentam relacionar, né, com uma espinha que espremeu, com um bichinho que ferrou, mas a gente tem que ser sempre detetive, eu digo isso, né? Apesar da história do paciente ser extremamente importante, o nosso olhar clínico também é, né? Então, apesar de eles terem esses históricos, sempre que todo paciente, a maioria tenta relacionar com algo e também já vem utilizando alguma medicação, alguma pomada que ele mesmo passou, né? Porque viu do vizinho, foi numa farmácia ou algum outro médico passou. Nós temos que ter cuidado com essa história. Então, é uma história longa, né, de existência longa da doença, e que normalmente começou pequena, obviamente, e foi crescendo, tá? Então, essa capacidade invasiva de metástases, ela é baixa no basocelular,
tá? O que geralmente pode acontecer é mutilações, dependendo da sua localização. Alguns fatores de risco, como eu já disse, exposição solar, né, como todos nós sabemos, bronzeamento artificial, a faixa etária, a presença de efélides, né, aquelas pintas que tem na pele, as peles mais claras. Não vamos esquecer dos nossos imunossuprimidos, né, às vezes transplantados, às vezes pacientes em uso crônico de imunossupressores, e a gente às vezes esquece que eles têm esse fator de risco, tá, para desenvolvimento de câncer de pele no melanoma. Exposição a algumas substâncias como arsênico, derivado de alcatrão, pacientes que são submetidos à radioterapia, e algumas doenças genéticas, como o xeroderma pigmentoso, que aqui no nosso estado não é muito frequente, né? Tem um estado, que é Goiás, que tem o maior número de casos dessa doença. Então, a lesão ela pode começar pequena, discreta, né, sem estar ulcerada, às vezes confundindo com um sinal, ou como o próprio paciente diz, um sinal que nasceu, ou então uma espinha que teve e eu mexi. Mas, ao longo do tempo, com a evolução, né, lenta, na maioria das vezes, principalmente se o paciente não manipular, porque às vezes, né, na vontade de ficar bem, eles tentam manipular, tentam espremer para ver se fica bom. Às vezes aqui na nossa região nós conhecemos, né, como tem pacientes que usam espinhos de plantas, de vegetais, para tentar tirar coisas, passar chás e hortaliças no local, e isso termina às vezes complicando o caso na maioria das vezes. A lesão ela pode crescer e pode ulcerar, né? Pode ter uma ferida no meio. Isso geralmente chama mais atenção do familiar e chama mais atenção do próprio paciente, porque o negócio não é mais uma pinta, né, um sinal, é algo já que está ferido, machucado e não cicatriza. Então, isso é um sinal de alerta para a gente também, né? Algo que não cicatriza. Às vezes ele vai dizer, tem horas que está melhor, tem horas que está pior, mas já saiu daí desse lugar? Já cicatrizou alguma vez? Não, né? Então, isso é um grande sinal de alerta. E às vezes a pessoa, ela tem mais de um, né? Então, nós vemos que aqui tem um maior, com uma ulceração, e tem aqui uma nodulação, que a gente percebe a coloração semelhante, tá? Lembrando que o vaso celular pode ser escuro também, que às vezes a gente pensa em escuro, melanoma, né? Mas existe o vaso celular pigmentado, carcinoma basocelular pigmentado, né? Que ele tem essa cor mais escura, que lembra muito melanoma. Às vezes a gente não consegue diferenciar ao olho clínico, né? Mas consegue desconfiar. O que traz bem característico nesse vaso celular, a gente diz que é esse brilho perolado, ou perláceo, né? Essa é uma denominação muito clássica na dermatologia. E se a gente perceber e olhar a lesão, ela realmente é mais brilhante, tá? Do vaso celular. Quando nós formos ver o espinocelular, nós vamos ver que ele não tem esse brilho. E apesar de escura a lesão, normalmente na sua periferia, ela traz também esse brilho. E esse brilho chama atenção. E é só a gente perceber, prestar atenção, não esquecer que ele existe. Né? Sabendo que ele existe, já solta mais aos nossos olhos. E também é um câncer que vem com muitos vasinhos, muitas telangiectasias. Às vezes a gente consegue ver na própria lesão, às vezes a gente consegue perceber ao redor da lesão. Né? Se a gente for fazer um exame mais aprofundado, que é uma dermatoscopia, que mais à frente eu vou mostrar, o aparelho, né? Mas ele não está disponível, logicamente, né? Para uso do não especialista, porque é um aparelho caro, né, e exige um treinamento bem específico para uso, tá? Mas ao aspecto clínico, a morfologia da lesão, o que chama a atenção é isso, é esse brilho, né, perolado e a quantidade de vasinhos e telangiectasias. Aqui para mostrar como um paciente, o mesmo paciente, ele pode ter
a lesão escura, que na sua periferia está com brilho perolado, e ele pode ter uma lesão eritematosa mais espalhada, mais espraiada, também com esse brilho, tá? E a gente sabe que quanto maior a lesão, mais difícil de ser retirada, né? A gente não vai adentrar em tratamento, mas nós já imaginamos, né, que o tratamento o principal é a retirada da lesão, a retirada cirúrgica da lesão e com margem, né? Dependendo do seu grau, da sua localização, do seu tamanho, mas em média a margem para menos graves 4, né, no máximo 4 milímetros, e nos outros 6 milímetros. Então fica entre 4 a 6 milímetros essa margem de segurança. Aqui é um histopatológico apenas ilustrativo, né, porque são de células da basal, da camada basal, basaloides, por isso esse nome, basocelular. Tá? Aqui já é um paciente jovem, de 40 anos, que a gente vê que a pele dele ela não é tão maltratada do sol assim, né? A gente vê pequenas rugas aqui, mas ela não é tão manchada, ela não tem aqueles vincos tão profundos. E o mesmo paciente já tem 2 lesões que não são pequenas de carcinoma basocelular, né, onde a gente vê o brilho mais nessa lesão que fica na parte posterior cervical do que nessa da face, que está ulcerada. Na verdade, ela não é bem uma ulceração, ela é mais superficial, ela é uma exulceração, porque o próprio paciente manipulava, né? Aquilo incomodava ele espremia, mexia. Às vezes, quando nós mesmos de uma coisa, a gente sempre fica dando uma mexidinha, tentando tirar uma casquinha, tá? E isso realmente atrapalha. Então, aqui é para marcar o que eu disse, né? Olha o brilho, apesar de ser escuro. Tem uma área aqui mais clara, que a gente vê o brilho, e tem a área mais escura. Então, é um carcinoma basocelular pigmentado, né? Que lembra o nosso conhecido melanoma, que tem essa pigmentação escura. Aqui parece um brilho, mas a foto, né, o flash ajuda muito um pouco também, às vezes, a posição da luz. Mas a gente vê áreas que parece que já estão cicatrizando, que a gente chama de área de regressão, que acontece muito no melanoma, tá? E essa mudança de várias cores e tudo, mas às vezes eu não consigo diferenciar muito bem, né, entre um e outro. O importante é eu saber que é um câncer de pele e que precisa ser urgentemente, né, diagnosticado, tá? Cada um pela sua gravidade. Um pela mutilação e também porque precisa ser retirado, e o outro pelo risco de morte, inclusive. Existem várias localizações, mas o nariz, né, o nariz e o pavilhão auricular são áreas muito acometidas desse câncer, porque tem muita relação com a exposição solar. A gente vê aqui vários, né, enegrecidos, e aqui é uma área, né, que vai causar mutilação. Então, esse é o problema, né? Você retira o câncer, fica bom, ótimo, né? Chance de metástase, muito pouca. Mas aqui vai pegar mucosa, né? Provavelmente esse paciente vai ficar com equitrópio. Aí já vai ter outras complicações por causa da cirurgia, mas que vai ter que ser retirada totalmente a lesão. E aí precisa de margem significativa para tirar, né, tanto nas laterais quanto na profundidade. Então é algo que pode deixar o paciente com mutilado e com sequelas, né, secundárias a essa retirada. Como, por exemplo, aqui no lábio também, né, o paciente, para retirar toda essa lesão, ele perde parte do lábio. E essa paciente que a extensão é grande, né? E aí já vai requerer retalho, rodamento de retalho, enxerto. Então, quanto maior, né, mais difícil é esse tratamento. Se você pega uma lesão menor, você tira, né, faz excisão muito mais
com muito mais facilidade, com muito menos danos ao paciente, com maior chance de cura, né, e com menor chance de problemas secundários, com sequelas e problemas estéticos também para o paciente, tá? É muito importante o acompanhamento pós-retirada. A gente precisa ver o resultado desse exame para saber se ele está com as margens cirúrgicas livres, né? Isso significa que o câncer foi todo retirado. Então, o patologista vai ver se o câncer foi todo retirado, né? E aí você, como médico, né, assistente, no caso, se for médico, você vai ver se foi totalmente retirado, porque por um tempo você acompanha a cicatriz daquela lesão, porque às vezes pode ter recidiva na cicatriz. Não muito frequente, mas pode. E se ele não for retirado totalmente, né, o especialista, dependendo do caso, vai traçar uma conduta, né, baseado, centrado naquele paciente, na localização, na margem que ficou, em como está clinicamente o aspecto, tá? Então, é baseado em cada paciente quando isso acontece. E tem um tipo que a gente chama esclerodermiforme, né? É porque ele é muito espalhado. Aqui a gente vê que ele não está tão localizado, a gente não consegue ver tão bem os limites da lesão, né? Então, esse caso aqui, ele é mais complexo na hora da cirurgia, porque você não sabe delimitar muito bem a margem incisional para você poder retirar totalmente esse câncer, né? Ter certeza que você está retirando. Existe já um tipo de cirurgia que é muito bom para esses casos de MORS, né, onde você retira, aí na hora você vê, né, o patologista vê se foi retirado totalmente, e aí você vai fazendo os tempos cirúrgicos acompanhados diretamente com a histopatologia. Mas até o momento, infelizmente, em Belém ainda não temos, né, essa cirurgia, nem que eu saiba ainda, nem no privado, né, e nem no público, tá? Mas se faz retirada dessa lesão, se faz, né, com a técnica que temos, né, da margem cirúrgica, tá? Aí o que eu percebo de dúvidas, né, do vaso celular, principalmente o pigmentado, que não é tão perolado, né, não é tão brilhoso, o que pode ajudar a gente a diferenciar o que é benigno do que é maligno, só no olhar, né? Uma coisa você já deve imaginar, né? A questão da localização, a questão do tamanho, né? Da lesão mais localizada, sem estar espalhada, mais uniforme a cor. Então, a ceratose seborreica é uma lesão que assusta às vezes, inclusive os pacientes. Por quê? Porque ela é escura normalmente, né? E ela chama atenção porque ela solta os olhos, né? Somente mulheres procuram por causa disso. Às vezes por preocupação, às vezes por questão estética, porque ela é uma lesão normalmente elevada, né, e áspera. E na face chama muita atenção. Então, mesmo que a pessoa se acostume com a lesão, sempre tem alguém que diz, né? Nossa, essa lesão tá grande, cresceu, o que você acha? Já foi no médico? Né? Então, eles procuram muito, né? Às vezes, mais do que por um vaso celular pequenininho, né? Que já não incomoda tanto, tá? Então, a ceratose seborreica é algo assim mais circular, menos espraiado, a coloração é mais uniforme, e o nome ceratose já vem de aspereza. Ela é áspera se a gente tocar, tá? A gente percebe assim até uns pontinhos brancos, às vezes pode ter até uns cravos, uns comedões. E normalmente são pessoas que têm outras lesões. Elas podem ter essas menores,
né, que são muito comuns na nossa região, por causa da exposição solar que influencia no crescimento delas e por causa do fototipo, né, da cor de pele mais alta, fototipo 4, 5, pessoas de pele mais escura, têm tendência maior a ter esses pequenos sinais, né, que a maioria dos pacientes procura a gente falando sinais de carne, né, mas são dermatoses papulosas que a gente chama tecnicamente, dermatoses papulosas nigrans, são totalmente benignas, muitas vezes incomodam o paciente, o homem quando vai se barbear, ou então a mulher quando bate, às vezes, né, engata em alguma coisa, sangra. Aí esse sangramento não é espontâneo, é por trauma mesmo, tá? Mas são lesões benignas e que geralmente incomodam mesmo pela sua questão estética e por essas questões da localização, de ficar roçando, de ter trauma. Mas se a gente perceber, é algo homogêneo, né? Não tem o brilho, é diferente do que a gente viu antes e do que a gente vai ver adiante. Outro exemplo de ceratose seborreica, né, a gente vê essa homogeneidade na cor, a gente vê também os limites bem definidos, mas como é no rosto, também solta os olhos, chama atenção, ela é grossa, meio borrachuda, né, que a gente chama. Então, isso é uma ceratose seborreica, é uma lesão benigna, tá? Que o paciente pode sim querer retirar, né? Às vezes pode deixar uma cicatriz leve, às vezes não. Aí isso depende muito do tipo de cicatrização e da técnica que foi feita, tá? Essa aqui parece só uma mancha, mas quando, ao toque a gente percebe um pequeno relevo. É o início de uma ceratose seborreica, tá? Às vezes chama de plana ou flat, tá? Mas é uma paciente que a gente vê que ela tem tendência a manchas, né? E aqui, bem no meio, ela está começando a formar uma ceratose seborreica, ainda plana, e a gente vê a mesma questão que eu disse, né? A coloração, a homogeneidade. Aqui, olha, como ela é áspera, né? Como ela é grossa, elevada, mas a gente vê bem os limites, a gente vê a cor predominante, tá? É uma mesma cor predominante. Então, isso são sinais de alerta para lesões que são benignas, tá? Obviamente, se eu tenho esse paciente, se eu sou o médico assistente desse paciente, eu vou fazer o acompanhamento da lesão. Eu vou medir, eu vou escrever no prontuário, eu vou descrever o aspecto da lesão, né? Para daqui a um ano eu saber se cresceu, se modificou, se o paciente tem alguma queixa, porque às vezes essas lesões também podem ser traumatizadas de repetição, ou pelo próprio costume de mexer, ou pela localização que pode ir traumatizando. E isso pode virar uma ceratose seborreica inflamada, irritada, como a gente costuma dizer. O que, lógico, não é bom, né? Machucar cronicamente uma área do corpo não é saudável, né? Não é fisiológico, e sim pode ter consequências e degenerações, tá? Aqui um paciente com muitas ceratoses seborreicas, né? A gente percebe que são todas parecidas, da mesma cor, da mesma textura, tá? Mas são lesões benignas. E aqui o exemplo que eu disse, né? Bem redondinha, era mais ou menos da mesma cor, mas aí a gente já vê áreas mais eritematosas, mais vermelhas, com algumas crostas. Isso significa que está havendo trauma no local, tá? Está havendo um processo inflamatório. Então, isso é uma ceratose seborreica irritada. Isso requer um exame mais específico, que é aí que entra a importância de ter um dermatoscópio, né, de você encaminhar ao especialista para fazer a dermatoscopia, ou mesmo a retirada, né, a biópsia com histopatológico, para a gente ter certeza que é, porque muitas vezes as lesões se assemelham muito, né? Vocês já imaginam, já viram em outras doenças de pele como algumas lesões, elas são muito semelhantes. A gente sempre traz os contrastes
mas existem os casos que as diferenças são tênues, né? E o paciente, o mesmo paciente, pode ter os dois quadros, né? Então, a gente sempre tem que estar alerta. Essa lesão aqui, ó, bem redondinha, com a superfície áspera, uma coloração homogênea, é a ceratose seborreica. Mas aqui embaixo, ele tem duas pequenas pápulas mais enegrecidas e brilhantes do que a ceratose seborreica. E a superfície lisa. Então, ele tem um carcinoma basocelular pigmentado próximo a uma ceratose seborreica. É um paciente que a gente percebe que a pele já tem um fotodano, né? A gente percebe os sulcos da pele, né, bem evidentes, percebe telangiectasias, que são os microvasos. Então, é um paciente que se expôs ao sol muito tempo, né? E que, além da ceratose seborreica, ele tem um carcinoma basocelular. E, às vezes, elas se misturam, e é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque se a queixa não é essa, se o paciente tem muitas lesões, como a gente sabe que tem, quem trabalha na ponta recebe, né, e sabe que tem. Então, a gente tem que ter um olhar atento, e é por isso que a gente diz, né, dicas para desconfiança, né, de que ali há alguma coisa errada que a gente tem que prestar atenção ali. Agora vamos falar um pouquinho do espinocelular, que já é um pouquinho diferente, já não tem o brilho, né? É mais eritema e mais exulceração e ulceração. Esse é o segundo, né, tumor, é o segundo mais frequente dos não melanomas, o primeiro, acabei de falar, é o basocelular, tá? É mais comum também em homens, áreas fotoexpostas, de pessoas mais idosas, de pele mais clara, né? Então, tem uma coincidência aí de fatores. O que muda aqui no espinocelular é que feridas crônicas, cicatrizes muito antigas, que modificam ou criam feridas, tem que chamar a nossa atenção. Isso é muito importante, tá? Então, um paciente que tem uma queimadura de 10 anos atrás, de repente apareceu uma ferida, né? Ele acha que ele bateu e tal, e não está cicatrizando. Vamos ter cuidado, vamos observar essa lesão, porque ela pode ser um carcinoma espinocelular nessa cicatriz, tá? Ele tem uma úlcera venosa crônica de muitos anos, que você vem acompanhando, ela está ali com a periferia, né, esclerótica, no mesmo tamanho, e de repente ela começa a mudar. Ela começa a ficar exofítica para fora, mais esponjosa, com odor estranho, que você passa antibiótico e não passa. Também desconfie, tá? Que isso pode ser uma degeneração carcinomatosa. Outras doenças também, áreas de trauma constante. Por exemplo, já tive vários pacientes com deformidade no pé, onde vai arrastando sempre no mesmo local, abre-se uma úlcera, e essa úlcera, cronicamente sendo traumatizada, pode vir a ter uma degeneração carcinomatosa, um espinocelular no local. Uma doença não muito frequente aqui na nossa região, na verdade, ela não é muito frequente no país, mas na nossa região ela é uma doença que tem alguns casos, que é uma micose profunda chamada cromoblastomicose. E já tive alguns pacientes que precisaram amputar, fazer amputação da perna, porque nessa doença, que é crônica, de evolução de 20 anos, aconteceu uma degeneração carcinomatosa. Então, veio um carcinoma espinocelular que foi invasivo, que pegou o osso e o paciente teve que amputar. Então, essas mudanças nessas lesões crônicas tem que ser um sinal de alerta para a gente, tá? Mas, no geral, ele tem um bom prognóstico quando diagnosticado precocemente, né? Como eu já falei várias vezes. Então, os fatores de risco, como eu já falei,
Não vamos esquecer a imunossupressão aqui também, os nossos pacientes, né, de uso crônico de imunossupressores, corticoides, transplantados, pacientes que se expõem muito ao sol, as cicatrizes e queimaduras que eu falei, que é diferente do basocelular, que entrou aqui no espinocelular. E a outra coisa diferente aqui é a exposição ao papiloma vírus humano, ao HPV, tá? Tanto em região genital quanto mucosa oral, né? Essa infecção, ela pode levar ao carcinoma espinocelular, que muda um pouquinho de nome conforme a localização. Então, aqui a gente já percebe que são mais lesões feridas, né? Então, aqui é uma úlcera ou uma exulceração que não cicatriza. Então, o que chama atenção é isso, né? O que é para cicatrizar em 28 dias, né, no seu ciclo normal, não cicatriza. Então, o paciente leva 6 meses, 1 ano, 2 anos, né, até que alguém faz ele procurar, ou ele mesmo procura, né? A gente sabe que as mulheres normalmente procuram mais rápido o auxílio, né, do profissional de saúde. Então, a gente não vê, assim, um limite muito definido, nem uma característica muito clássica, a não ser que está ferido, e normalmente vermelho, eritematoso, tá? Ela pode crescer, né, aqui, como dizem, pode parecer um vulcão, né, que tem essa base arredondada e esse centro com uma ceratose, né, que é o ceratoacantoma, que a gente chama, tá? Que é uma lesão também que tem que ser retirada, porque pode ser um espinocelular. De vários formatos e tamanhos, ele pode estar maior, pode estar ainda discretamente, olha, no meio de outras manchinhas aqui, né? Ceratose seborreica, que é mais áspera, só da mancha, que é melanose solar. Então, um colo fotoexposto com dano do sol, de repente surgiu aqui uma pápula, um nódulo, né, se crescer, eritematoso, que não está diminuindo e nem cicatrizando a ferida central. Então, isso é um sinal de alerta, tá? E vocês com certeza recebem muitos pacientes assim, com as ceratoses actínicas, né? Que nada mais é do que um carcinoma in situ, né? É como se fosse o espinocelular, mas que ainda não saiu da epiderme, tá? Às vezes ele vai sair, às vezes ele não vai. Ele vai ficar só com uma ceratose actínica, né? Então, essas áreas que a gente chama de cancerização, elas têm que ser tratadas, né? O que está ao meu alcance? Orientar o protetor solar, né? Eu tenho que orientar o protetor solar. Encaminhe ao especialista para saber se vai fazer curetagem de algumas lesões. São todas essas lesões vermelhas, né, em base vermelha, que em cima tem essas casquinhas, né, que são as ceratoses, que são a camada córnea mais espessa, e às vezes são inúmeras, né, que a gente até vai tratando por áreas. Trata primeiro o dorso da mão, depois trata um braço, trata o outro, trata o couro cabeludo quando a pessoa é calva, que às vezes tem bastante, tá? Mas o que está ao meu alcance? Protetor solar imediatamente, né? Nós temos os protetores solares comuns, normais, né? Fator 50 para cima, são os mais indicados. A reaplicação é importante, a gente sabe que é difícil, né? Aquela questão de 3 em 3 horas, mas eu digo assim, se ele usar de manhã e de tarde, já está ótimo. A gente sabe que nem todos, eu trabalho no SUS também, né? Nem todos conseguem. A gente orienta a roupa, a gente orienta chapéu, a gente orienta sombrinha, a gente orienta mudar o horário que vai em algum lugar para tentar se expor menos ao sol. É aquilo que vocês conhecem, né?
a conduta baseada, centrada no paciente, né? Na condição daquele paciente. Se ele tem condições de usar o filtro solar, se ele tem condições de usar uma manga comprida, se ele tem condições de mudar o horário dele que ele sai, se ele tem condições de usar um protetor que já tem regeneradores de DNA, que já ajudam mais ainda, né? Nós já temos umas 2 marcas que melhoram bastante, inclusive essas ceratoses actínicas, fazendo com que não evolua para câncer, tá? Então, é dependendo muito do paciente que eu tenho, tá? E não ter ulceração, então, ceratose actínica ainda é algo que eu posso fazer todo esse acompanhamento, essa orientação, e se eu puder já encaminhar o especialista, porque às vezes faz uma curetagem, uma aplicação de um ácido tricloracético em uma, e se precisar, né, dermatoscopia. Por quê? Porque algumas podem virar o carcinoma espinocelular, né? Que já é aquela lesão que não cicatriza, que ulcerou, que cresceu, que virou um nódulo, né? Ela mudou, ela já não é mais só aquelas lesões que o paciente fica arrancando, porque ele chama de casquinhas, na maioria das vezes, vermelhas, né? Aqui sim já é uma neoplasia. Então a gente vê como aquela área, né, rica em ceratose actínica, uma lesão delas pode degenerar e virar o carcinoma espinocelular, né? De diversos tamanhos, pode ser só ulcerada, pode ser tumoral, como essa, né? Bem ceratósica, por sinal. Aqui, como eu falei da calvície, esse paciente, ele tem várias ceratoses actínicas. Você percebe que aquele eritema, né, com as ceratoses, né, eu falo casquinha, mas o termo técnico, lógico que não é esse, vocês sabem, né? São ceratoses, né? Mas a gente vê que não tem nenhuma úlcera aqui, né? Nenhuma úlcera. Provavelmente ainda são todas ceratoses actínicas. Eu faço aquele planejamento, né, do paciente, de repente eu posso fazer uma curetagem com ácido tricloracético, o protetor solar, o boné, o chapéu é muito importante, mas pode acontecer do paciente já chegar com a degeneração, com a neoplasia avançada, né, numa fase já que eu vou precisar de enxerto, provavelmente de retalho, rodação de retalho. Então, a gente quer pegar o paciente na fase inicial, né, onde a proteção solar, o protetor solar especial, né, com os fatores que ainda conseguem, são modificadores do DNA alterado, né, ajudam muito esses pacientes. Infelizmente, não tem ainda, né, no sistema público de saúde, eles são um pouco mais onerosos, mas a gente sabe que tem quem consiga, tem quem não consiga, tá? E encaminhar para o especialista é importante quando eu não consigo manusear de todas as formas um paciente que já tem muitas lesões. Aqui uma lesão discreta, tá? Embaixo, em cima de uma cicatriz que o paciente tinha na face. Você vê essa área mais esclerótica ao redor, era uma cicatriz que o paciente tinha, que estava tranquila durante anos. E, de repente, ela começou a abrir esta feridinha bem aqui, que ele achou que foi uma picada de inseto. Mas uma picada de inseto não fica 6 meses, né, sem cicatrizar. Aqui a mesma coisa, né? Teve uma queimadura anterior, e aí depois de anos e anos, começou a abrir uma úlcera. Então, a gente sabe que aqui é um sinal de alerta e eu tenho que fazer uma biópsia nesse paciente, né? Porque provavelmente ele evoluiu para um carcinoma espinocelular numa úlcera. Aqui, como eu falei, que pode acontecer, né? Aí já recebe até um nome verrucoso, porque normalmente ele cresce muito, né? Ele se torna espesso e muito vegetante, devido à exposição ao HPV,
tá? A gente chama de papilomatose florida oral, né? Mas se eu quiser chamar de carcinoma espinocelular na mucosa, eu posso também. O condiloma acuminado, né? Também que eu posso chamar. Isso são carcinomas espinocelulares. O epitelioma cuniculatum, também aqui no pé, aquele que eu falei que leva o trauma, né? Um trauma constante de muito tempo, tá? Todos são degenerações carcinomatosas do espinocelular, que sim, podem levar à mutilação, sim, são de difíceis tratamentos, podem acontecer, inclusive, na região genital, né, como tinha na figura ao meio. Esse caso a gente até apresentou num congresso, que é para a gente ficar alerta também, né, o que a gente pode fazer para o nosso paciente e o que a gente pode ajudar essas pessoas a não fazerem tratamentos alternativos que não têm evidência científica, né? Essa paciente, ela teve uma úlcera crônica, ela tinha dificuldade circulatória, você vê que o membro é um pouco mais escuro, ela fez um carcinoma espinocelular aqui, bem grande, mas ela não foi ao posto de saúde, sim foi a um outro profissional que ficou passando substâncias, azul-de-metileno, passando principalmente o azul-de-metileno, onde ela gastava muito dinheiro em sessões com isso, e ela não ficava boa, né? Por quê? Porque ela tinha um câncer, uma neoplasia, e o azul-de-metileno ele não é indicado, né? Não tem evidências científicas para isso. Então, são situações delicadas, né, éticas, inclusive, delicadas, em que a gente tem que orientar os nossos pacientes, né, principalmente se a gente for o médico deles, né, aquele que ele confia, às vezes ele nem conta que tem aquela lesão, porque ele já está tratando em outro lugar, mas, enfim, né, por isso que a relação médico-paciente ela é tão importante, para a gente saber dessas histórias e tentar fazer com que não aconteça mais, né, porque ao longo dos anos ela vai infiltrando e acomete o osso e termina a amputação, né. Aqui é a exposição do HPV, né, que o paciente teve, ele teve que ter uma amputação, a sorte que não foi preciso ser total, nós já tivemos casos de amputação total, tá? Então, foi um paciente que conseguiu ainda deixar parte do membro, mesmo estando com uma grande evolução desses carcinomas, carcinomas de células escamosas invasivo, que é o espinocelular, tá? Aí cada um leva um nome, né, o epônimo, o Busk-Lovenstein, né, que cada um deu o seu nome, mas são carcinomas de células escamosas. Não deixar avançar, né, como esse paciente que foi a óbito, infelizmente, né, porque tinha uma grande invasão, tanto de tegumento, quanto de músculo, de linfonodos, então ele teve que fazer uma excisão enorme, e no pós-operatório, né, com infecções secundárias e tudo, ele veio a óbito. Isso foi feito a nível hospitalar, lógico, paciente internado, né, então algo que iniciou muito pequeno, essa evolução era uma evolução de mais de 15 anos, ele nunca tinha ido ao médico, né, a gente sabe a nossa realidade de pacientes de interior, que dificilmente procuram, ou então às vezes não têm o acesso, né, então tem histórias que nós que vivemos na ponta, principalmente, conhecemos, tá? E por último, o câncer de pele e melanoma, né, que é o mais conhecido como o mais agressivo, e ele é realmente, né, é o que mais causa amputação, é o que mais causa metástase, né, a gente percebe aqui nessa lesão nodular, que ele já faz, olha, aqui discretamente, pequenas pápulas escuras, que já demonstram para a gente que ele está fazendo uma metástase, né. A coloração é totalmente irregular, a gente vê áreas que parece que está cicatrizando, que a gente chama de regressão,
A gente vê essa parte branca, que a gente chama de véu branco, tá? Quando não acomete a unha ou todo um membro, tá? Então, corresponde um risco de 4,13 por 100 mil habitantes, né, estimado, o câncer de pele melanoma. Os fatores de risco, alguns são iguais, né, a exposição solar é importante, queimaduras solares na infância, com formações de bolha, peles mais claras, múltiplos névoos aumentam a chance, né? Aqueles pacientes que a gente vê que tem muitos névoos, mais que 50. Os nossos pacientes imunossuprimidos que estão em todos, né? Névoos atípicos, que são aqueles diferentes, história familiar ou história prévia do próprio paciente, e neoplasias na infância. São fatores de risco que nós temos que ficar sempre em alerta e são pistas de alerta, tá? Aqui a estatística, né? Nós tivemos óbitos por câncer de pele melanoma em 2020. A gente viu que a gente teve 1.923 óbitos nesse ano. Nós não vou me adentrar, mas é para lembrar que nós temos vários tipos, né? A gente tem aquele mais superficial, que lembra mais um névoa, né? Um sinal estranho. A gente tem o nodular, que nem sempre vai ser enegrecido, né? A gente tem que lembrar que tem um melanoma amelanótico, que esse diagnóstico é mais difícil ainda, é um nódulo que não é negro, né? Então, às vezes, não está no meu rol de raciocínio. Um nódulo que não é escuro, melanoma, sim, pode ser, tá? Se for eritematoso, se for esbranquiçado, mas que não cicatriza. Tudo na pele que não cicatriza serve como sinal de alerta. O acral lentiginoso, né? Por isso que é recomendável névoos na planta do pé ser retirados, né? Já foi feito estudos, tem uma população na Ásia que anda muito descalço, né? E eles viram que tinham sinais no pé e perceberam que vários evoluíram para melanoma porque andavam em pedras, né? Traumatizando aquele sinal durante anos. E o lentigo maligno, que eu acho que clinicamente é o mais difícil da gente identificar, tá? Esse é aquele que a gente precisa mandar para o especialista mesmo. O extensivo superficial é o mais comum de todos, né? Que é o que eu vou falar, é 70% dos casos, tá? A faixa etária, a gente vê que não é só idosos, né? Tem também jovens de 30 anos. É uma lesão pigmentada assimétrica, né? Pode ter áreas que parece que está cicatrizando, que eu disse, de regressão. É muito comum no dorso. Então, no nosso dia a dia, o que é comum chegar para a gente, né? Pacientes com fotodano. Nós moramos numa região onde o sol é muito forte, onde a cultura do protetor solar é recente e não é para todos, infelizmente, né? Várias pessoas que trabalham em roça, que trabalham com agricultura, que trabalham na feira, que são ambulantes, autônomos, que se expõem muito ao sol. Então, nós recebemos muito pessoas com fotodano, né? Esses vincos de pele, às vezes pessoas mais jovens, né, do que a aparência, com vincos de pele, por perda mesmo de colágeno e elastina por causa da radiação solar. E que bom que a maioria são melanoses, né? Que são essas lesões, essas manchas escuras, algumas castanhas mais claras, algumas castanhas mais escuras, dependendo do tipo de pele. Às vezes elas vêm salteadas com umas manchas brancas, que são as leucodermias, tá? Essas são benignas, né? Então, vale ressaltar a proteção solar, para a gente tentar fazer com que nenhuma degenere, apesar de ser mínima a chance, de não aparecer mais, tá? De não aparecer outro tipo. Então, aqui é a chance, né? Esse tipo de lesão que a gente recebe muito, principalmente em dorso das mãos,
em dorso dos braços. E quando o paciente mais idoso, né, a gente percebe que a pele fica mais fina, aí eles têm mais trauma, mais corte, às vezes manchas roxas, que já são as púrpuras senis, às vezes carrega a sacola do supermercado no braço, aí já vem um arranhado e um roxo, né? Às vezes preocupa muito o paciente isso. Aí você pergunta, isso acontece muito? Acontece, mas é porque ele se arranha, ele se coça, a pele está seca, né? A pele do idoso seca, ela leva a vários problemas. Um deles é o prurido. E levando o prurido, ele se machuca, né? Na hora de se coçar. E esse machucado é uma porta de entrada, então ele pode ter uma infecção secundária por causa disso. Então, sempre que possível, hidratar a pele do idoso, tanto externamente com os hidratantes, quanto oralmente, incentivando a ingesta hídrica, tá? Mas esse quadro aqui é o que a gente tem no nosso dia a dia, né? Que a gente vai orientar eles e são benignos, tá? Os nevos melanocíticos também, normalmente uma cor uniforme, às vezes tem o pelo, principalmente quando é congênito, né? Quando já tem desde pequeno, de longos anos. Então é um sinal que você olha e vê, não, isso é um nevo, né? É um sinal. Se tira, se mudar, se tira, se crescer, se machucar, se incomodar, como eu falei, dependendo da região, o trauma repetitivo, né, não é interessante acontecer. Então, a gente retira, né, mas sempre deixando claro para o paciente que ele pode ficar com uma cicatriz, né, porque às vezes tem pessoas que vêm com no rosto, querem se livrar, mas acham que não vai ficar a cicatriz, mas às vezes fica, né. Mas aí já tem aquele mais estranho, né, mais esquisitinho, que já não é só uma cor, já tem uma cor escura mais central, uma cor escura mais na periferia e tudo. Esses requerem cuidado, mais atenção, eu posso observar, eu posso encaminhar, eu posso medir, ver como ele está, perguntar para o paciente se ele modificou, porque às vezes ele sempre foi assim, pode ter névoas assim, né, que são névoas displásicos. Mas na dúvida, ó, eu tenho áreas mais claras na periferia e uma área mais enegrecida no centro, mesma coisa. Aí aqui é a hora de fazer uma dermatoscopia, de fazer uma biópsia com histopatológico, tá? Justamente para evitar que ele evolua, que a gente deixe escapar. Porque vai chegar aquele também que vai ter inúmeras lesões, né? Onde o indicado mesmo seria um photofinder, né? Que é um aparelho que só tem ainda na rede privada e há pouco tempo, eu acredito que uns 4 a 5 anos que chegou em Belém, onde ele faz um mapeamento de todos os nevos, né? Fica registrado. Aí, de ano em ano, você faz um mapeamento de todos os nevos. Ele faz um escaneamento dos nevos da pessoa, né? Principalmente aquelas que têm mais de 50. Porque senão você vai ter que ir mesmo olhando, mapeando e fazendo dermatoscopia em todos os que são elegíveis, né? Que tem várias cores, ou que tem alguma assimetria, ou que tem alguma nodulação, alguma ulceração, algo estranho. Mas quando a gente pega um paciente desse, onde a gente vê lesões diferentes, né? Não é como aquelas que eu mostrei que eram todas clarinhas, bonitinhas, organizadas. Esse não. Ele é algo desorganizado. Tem um ponto mais escuro, outra mais escura e irregular com área mais clara, aqui 2 pontos escuros com uma área mais clara. Então, a chance de um paciente desse, com mais de 50 nevos, de mais de 50 lesões, alguns nevos, algumas melanoses, pode ter no meio um lentigo, pode ter no meio um melanoma. Então, esses são os alertas, né? Os super alertas que a gente manda para o especialista, tá? Justamente para evitar com que evolua. Esse vocês conhecem, né? O ABCDE,
que nada mais é do que isso que eu já falei para vocês, né? Mas às vezes, para a gente não deixar pular etapas, a gente lembra da simetria, né? Das bordas, que na verdade a gente chama mais de periferia, a cor, né? Que é muito mais benigno você ter uma cor ou duas do que várias. A dimensão, se ele cresceu muito, se ele cresceu rápido, né? E a evolução, se ele modificou, se ele sangrou, se ele ulcerou, né? Então, esse ABCDE é muito bom para a gente triar, né? Para a gente ter esses alertas de quando encaminhar. Quando encaminhar, encaminhar logo, né? A gente sabe que o fluxo demora um pouco. A gente sempre tenta, né? Eu vejo o esforço do projeto, né, do Telesaúde, eu vejo o esforço de algumas pessoas da gestão para tentar acelerar esse processo, mas a gente sabe que às vezes emperra um pouco, mas quanto mais rápido a gente encaminhar e desconfiar em encaminhar, melhor, para não chegar em grandes evoluções. Outro alerta é o nevo congênito, né? O nevo gigante congênito. Ele tem grandes chances de evoluir para melanoma. Essa criança ela tem que ser acompanhada num centro de referência, tá? É mandatório isso. Ela não pode ficar solta, ela não pode ficar sem avaliação, porque ela tem chances de fazer melanoma tanto na pele quanto na meninge, tá? Já tivemos perda de uma criança que perdeu o segmento e veio a falecer com melanoma metastático, tá? E o encaminhamento precoce é para não chegar nessa evolução, né? Um quadro desse que choca, que você imagina quanto tempo esse paciente tem isso e que a gente não quer ver, né? Por mais que às vezes as coisas sejam mais difíceis, às vezes o nosso estado ele tem peculiaridades geográficas, né, complexas, que quem vive nele sabe, mas são situações que a gente não quer ver chegar, né? Então, acho que a minha fala, ela vem muito disso, de tentar mostrar para vocês quando desconfiar de cada um desses 3 tipos, e desconfiando, usem o que vocês podem, né? A teledermato, teleconsultoria, ou então encaminhamento, mas precisa, né? Precisa levar adiante. E o paciente também, às vezes o acesso ajuda, porque às vezes o paciente também não tem muito conhecimento. Aqui eu acho que é a equipe multiprofissional, né, que ajuda. O ACS para orientar, ajudar. Olha, foi marcado o exame, a consulta, assistente social lá, né, quando chegar lá para ver prioridade. Então, é toda uma equipe trabalhando junto, né, para não deixar chegar nesses níveis. Então, nós temos desafios, mas temos perspectivas sempre, né? É essa a nossa função, sempre ver perspectivas de melhora. A gente sabe que a gente tem dificuldade no diagnóstico precoce, a gente tem sim dificuldade no acesso ao tratamento, isso vem melhorando ao longo dos anos, né? Tentativas, campanhas. A própria Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela faz uma campanha nacional no mês de dezembro, com pontos de atendimentos, né? Geralmente são nas universidades. Esse ano vai ter, por exemplo, esse ano vai ter na Universidade do Estado, no sábado, agora, acho que dia 13, né, de manhã, para suspeitas de caso de câncer de pele. A gente sabe que a fila é longa, a gente sabe que para cirurgia é longa, a gente sabe que para várias outras doenças também acontece isso, mas essas dificuldades, elas acontecem, né? Mas a perspectiva, né, e a esperança de melhoria sempre existe.
Então, a gente tem limitações, sim, nessas políticas públicas, as barreiras socioeconômicas, no nosso caso, inclusive geográficas, né? Mas cada vez mais a gente tem esses estímulos do ensino, do teleatendimento, que leva à educação continuada, né? Esses treinamentos, a melhora, né, nesse fluxo resolutivo. É isso que a gente quer, né? Como cidadãos e como profissionais da saúde. Tá bom? E esse mês é importante a gente falar nisso, pensar nisso, né? E espero que tenha ficado gravado alguns detalhes, algumas dicas, né? Que era essa o tema da aula. Dicas para pensar no câncer de pele.